Começa com as principais notícias e os destaques do dia. Bolsonaro será investigado por denúncias feitas por Sérgio Moro quando ele saiu do Ministério da Justiça. A decisão é do ministro Celso de Mello, que autorizou a abertura do inquérito pelo Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello deu um prazo de 60 dias para que a Polícia Federal faça as diligências do caso, o que inclui ouvir Sérgio Moro. O ex-ministro, lembrando, acusou o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. A deputada Gleisi Hoffmann acrescentou nesse inquérito uma notícia-crime pedindo a apreensão do celular de Sérgio Moro para perícia. Nesta madrugada, Bolsonaro publicou em suas redes sociais os decretos de nomeação do novo ministro da Justiça e do diretor-geral da Polícia Federal. André Luiz Mendonça, que era advogado-geral da União, assume o Ministério da Justiça a partir de agora. E Alexandre Ramagem assume a diretoria da Polícia Federal. Lembrando que Ramagem foi chefe de segurança de Bolsonaro durante a campanha e é amigo de Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Inclusive, vários partidos de oposição estão entrando na Justiça para impedir que Ramagem assuma a Polícia Federal. Jair Bolsonaro vai ter que divulgar os resultados de seus testes de Covid-19. A pedido do jornal Estado de São Paulo, a juíza federal Ana Lúcia Petri Beto determinou que a União entregue ao Estadão os laudos de todos os exames que Bolsonaro fez para saber se estava ou não infectado pelo novo coronavírus. O que deve ser feito tem um prazo de 48 horas. Esse prazo vence amanhã. Última notícia, Bolsonaro divulgou hoje nas suas redes sociais que o Ministério da Saúde vai distribuir 272 respiradores mecânicos até o final deste mês. Falou também da entrega de 200 moradias populares e de 40 pontos de água. Ainda nessa mesma postagem, ele publicou um vídeo num estande de tiros, ao que parece fazendo um comparativo, um autoelogio sobre o seu desempenho. Vamos ver. Aí, ó, 10 tiros, o pior foi 8. Tá bom, né? Isso foi depois de 30 anos nativo, foi. O áudio tá meio ruim, mas ele fala assim, olha, de 10 tiros, acertei 8. É isso, fazendo um comparativo de que grandes medidas estão sendo feitas de maneira certa, enfim, não deu para entender muito bem, mas ele quis mostrar ali esses tiros sendo dados e o quantos ele acertou. Sobre tudo isso, vamos conversar agora com o jornalista do Tijolaço, o Fernando Brito. Oi, Fernando, tudo bom? Thalita, nada bem. É muito triste que no meio desse drama que o nosso país está vivendo, a gente seja forçado a analisar esse tipo de situações, né, que praticamente são únicos no mundo. No mundo inteiro existe um grau de trégua política, né, para enfrentar a pandemia, enquanto no Brasil nós estamos vivendo uma guerra política onde o presidente Jair Bolsonaro certamente não está acertando 8 tiros em 10, como ele se vangloria de fazer. Eu acho que essa nomeação do André Mendonça para o Ministério da Justiça, ela foi um pouco o preço que Jair Bolsonaro teve que pagar para fazer o que lhe interessa, colocar este delegado Ramagem na chefia da Polícia Federal. É ali que ele quer interferir nas investigações, é ali que ele quer proteger a si e aos seus filhos das investigações, e ele colocou um ministro que ele próprio definiu certa vez como terrivelmente evangélico, como uma espécie de compensação para que ele pudesse teimar nessa indicação que está sendo questionada na Justiça e que tem até muito grandes possibilidades de ser ali barrada. O André Mendonça é um servidor de carreira, né, da Advocacia Geral da União. Ele é muito ligado ao presidente do Supremo, Dias Toffoli. Foi Toffoli quem o indicou no governo Michel Temer para ocupar a chefia da Advocacia Geral da União. Foi Toffoli que, nas conversas, quando o Bolsonaro se elegeu, pediu que ele fosse mantido nesse lugar. E ele é aquele típico funcionário que liga muito pouco para qualquer coisa que não seja a sua carreira. Por isso, eu creio que ele tem alguns limites que ele não vai cruzar.
né? Eu acho que ele vai procurar se conter, ele não vai praticar barbaridades, tal como alguns acham que ele faria. Ele não vai fazer isso porque, em primeiro lugar, né, ele se queima nas possibilidades que tem de ser indicado ministro Supremo mais adiante no governo Bolsonaro. Eu acho que nessa primeira indicação de novembro, do Celso de Mello, não se consumaria, mas há uma segunda, em meados do ano que vem, na vaga de Marco Aurélio Mello, e eu acho que aí ele tem possibilidades. Portanto, é possível que ele se cuide, que ele se limite. Já o delegado da Polícia Federal vai ter que enfrentar pressões da imprensa, pressões da própria corporação e pressões da justiça. Porque alguém hoje lembrou muito bem, eu acho que foi o Reinaldo Azevedo que fez essa recordação, há meios legais de questionar um eventual desvio de finalidade nessa indicação feita pelo presidente. Agora, o que impressiona mais é que o Brasil está entrando na fase mais aguda da pandemia. Agora mesmo eu estava vendo os números que foram divulgados hoje pela Secretaria de Saúde de São Paulo. É o maior número de mortes ocorrido na capital, no estado de São Paulo, desde o início da pandemia. E nós estamos simplesmente tratando como se tudo estivesse normal, a disputa política, as nomeações e até mesmo essas anormalidades que viraram normais na vida brasileira, processo disso, inquérito daquilo, isso virou uma rotina no nosso país, né? Desde que nós judicializamos a política, estão tomando lugar dessa notícia importante. Né? Foi chocante para mim assistir ontem a trinca ministerial lá da saúde, colocada para explicar, e até um rapaz ali que veio da equipe do Mandetta, dizendo que a nossa taxa de mortalidade está muito boa, está muito baixa, que nós estamos melhores do que a Alemanha, que é o único país europeu que conseguiu sair com danos controlados desse processo. Então eu fui buscar, a partir de uma informação que eu li na internet, fui buscar os números que chocam as pessoas. Eu vou contar rapidamente essa história. O presidente argentino, Alberto Fernandes, quando a Argentina tinha 45 casos de infecção pelo coronavírus, 8 dias depois de ter sido registrada a primeira morte naquele país, que foi no dia 7 de março, ele decretou o isolamento social compulsório no país inteiro. O Brasil, que teve a primeira morte no dia 17, nunca decretou isolamento social, a não ser nas cidades do Rio, de São Paulo, em uma ou outra. Né? E assim mesmo o isolamento social muito frouxo, que está sendo toda hora reformado para abrir mais coisa, e a população, sem exemplos, né, não obedece, tem menos de 50% de índice de isolamento contado pelas medições de celulares, e o resultado é que, em relação aos números argentinos, com 10 dias menos de epidemia do que eles, desde a primeira morte, os números são assim: a Argentina tem 197 mortes por coronavírus, o Brasil, mais de 4.600. O Brasil tem 66 mil casos de infecção por coronavírus, a Argentina, 4.003. Mesmo considerando a disparidade do tamanho das populações, a população argentina é um pouco menos do que 5 vezes menor do que a nossa, você teria, se o Brasil tivesse seguido os padrões argentinos, 3.000 mortes a menos, e teria 1/3 apenas dos casos que estão registrados. Então, é muito triste que você veja as autoridades públicas, né, dizendo barbaridades. Né? O próprio Bolsonaro disse que a Argentina ia entrar numa crise, que os argentinos fugiriam para o Brasil, e agora o Paulo Guedes diz que o Brasil vai virar uma Argentina. Olha, quem dera que, pelo menos nesse aspecto da pandemia, nós estivéssemos como a Argentina. Né? O pior é que nós estamos arriscados a ficarmos como Manaus, assistindo aquele espetáculo deprimente, mórbido, macabro, de corpos sendo enterrados em valas, com tratores, durante a noite, com holofotes, porque não dão conta de sepultar tanta gente. Isso, mais do que qualquer outra coisa que Sérgio Moro tem apontado nos muitos desvios de Jair Bolsonaro, é que é o grande crime de responsabilidade, porque é um crime de homicídio contra a população. Não é possível que as pessoas mantenham-se num discurso tranquilo, como se fosse uma divergência teórica, né, sobre aqueles personagens lá do
do Panurge, do reino da quinta essência, que não tinham o que fazer e se dedicavam a medir o salto das pulgas. Não é o salto das pulgas que nós estamos medindo em matéria de política de saúde. Nós estamos medindo se morrem 4, 5, 10, 15 mil pessoas diante de uma coisa que está mais do que avisada, está mais do que patente. É inadmissível que as autoridades públicas venham dizer que sabemos muito pouco sobre a doença. Ora, ninguém está cobrando deles a cura, a vacina. Está se cobrando as providências de ordem social, de ordem administrativa, de ordem operacional, para transformar esse drama naquele que menor efeito danoso possa ter contra a população. Mas, infelizmente, o Brasil se tornou um país que, além de irracional, parece que está limitado na sua capacidade de se indignar, que nem mesmo a morte, como moscas, de milhares de brasileiros, consegue indignar ninguém. Eu imagino que nós estaríamos vivendo se tivesse caído hoje um avião em São Paulo. Pois caiu um avião em São Paulo, 225 pessoas morreram de ontem para hoje em São Paulo. Isso é muito mais do que um avião, e nós estamos tratando disso com a tranquilidade de quem assiste um espetáculo. Fulano tem que se conduzir mais assim, Beltrano tem que se conduzir mais assado. Não é possível, Thalita. Nós mesmos, jornalistas, não podemos deixar de tratar desse tema com a indignação patente nas nossas palavras, porque são vidas humanas. São vidas humanas. Não há razão para a gente desprezar tanto as pessoas, deixar com que elas morram, sabe, podendo evitar essas mortes com um simples comportamento político adequado dos nossos governantes. Você me disse que o Estado de São Paulo conseguiu uma ordem judicial para obter o laudo do exame de Jair Bolsonaro. Olha, eu vou te dizer, é o que menos importa nesse momento. Se ele teve ou não teve coronavírus, não tem mais significação nenhuma. O que está se esperando dele não é um atestado de negatividade ou positividade de resultados de testes. O que está se esperando dele é uma atitude de presidente que vê o seu povo ser atingido pelo vírus, assim como ele atingiu aquele alvo num espetáculo patético de um presidente da República que quer se meter a Rambo, quando o povo está morrendo, sabe, e sendo enterrado em filas macabras, em trincheiras, em valas, em Manaus. Não é possível que o presidente da República não tenha nada a dizer sobre isso. Se fosse um desastre de Brumadinho, que matou 257 pessoas, que é metade do que vai ser anunciado hoje à tarde como mortes no Brasil, estariam, vamos sobrevoar a região, vamos verificar. Não, morre o dobro, mas está na conta, está na conta. Então, isso positivamente, Thalita, não é uma coisa que a gente, para permanecer frio no comentário político, e tem que fazer esse comentário político, tentando analisar, né, o que move o presidente da República e as chances, a meu ver, hoje insignificantes, de que ele venha a ser impedido, interditado, empichado, né? A gente não pode deixar de lado a indignação que a gente tem com isso que o nosso país está passando. Era grave, era inevitável, sabe? Mas era previsível. Nós tínhamos que estar prontos para responder da melhor maneira possível. E, infelizmente, a melhor maneira possível não é fazendo arminha, como o Bolsonaro insinua. Nem atirando ali no alvo, enfim. Bolsonaro, até esse momento, não se solidarizou, inclusive, com as mortes por coronavírus aqui no país. Quando foi questionado sobre essas mortes, ele disse, vamos lembrar bem, eu não sou coveiro. Agora, deixa eu acrescentar, Fernando, para você algumas informações a partir do que você traz para a gente, de fato. São Paulo, hoje, por exemplo, a capital, bateu recorde de trânsito. O índice de isolamento no Brasil caiu pela quinta vez. Então, são informações que mostram que a gente está vivendo um pico e que ele pode se agravar daqui para frente, já que não vemos atuações mais contundentes dos nossos governantes. Outra coisa, você comentou sobre a fala de Guedes e a Argentina. Ontem, Paulo Guedes, ele disse, nós não vamos virar a Argentina. Como se, conforme os dados que você mostrou e trouxe aqui para o Bom para Todos, estivéssemos numa situação melhor que a da Argentina. Isso não é realidade. Então, é claro que nesse momento a gente se indigna, de fato, com essa inércia por parte do governo para combater o que está corroendo o país nesse momento. Thalita, o problema é que nós aqui
somos alguns poucos que estão fazendo isso. As nossas elites políticas, infelizmente, elas se entregaram ao jogo de poder que há muito tempo abandonou o interesse da população. Isso só vai voltar a se normalizar quando esse país deixar de ser o país da irracionalidade, a mesma que leva as pessoas aos montes, para a rua hoje, reduzindo os índices de isolamento e transformando quase que em uma piada o índice de isolamento, ela talvez só venha a se tornar mais lúcida e racional depois que passar pelo choque, como eu disse, do Brasil não se tornar uma Argentina, o Brasil se tornar uma imensa Manaus. Fernando Brito, muito obrigada. Sempre muito bom conversar com você e aproveitar as informações que você traz aqui para a gente. Obrigada, até uma próxima. Fique em casa e se cuide. Tchau, Tati.